Conectados com a palavra, que a graça de Cristo seja conosco. Justiça versus injustiça. Se observarmos o que acontece ao nosso redor, facilmente nós vamos observar que a injustiça supera a justiça. E para complicar ainda mais a situação, percebe-se que não há exatamente pessoas que estejam dispostas a mudar isso. Complica a situação quando se percebe que exatamente as pessoas imbuídas de capacidade e que têm as condições de promover justiça em suas mãos possam fazer isso na sociedade, elas têm se aprimorado em fazer o contrário, promovendo a injustiça. É bem verdade que essa não é uma questão nova que se verifica nos dias de hoje. Não. Infelizmente, não há nada de novo nisso. Por outro lado, e por não ser novo, poderíamos pensar que o ser humano teria aprendido com a experiência dos que antes agiram assim, de forma errada, ao longo do tempo, no caminhar da história da humanidade. Vamos buscar aqui um texto nas Escrituras, o qual nós vamos nos conectar nesse momento, que nos ajuda um pouco nisso. Profeta Ezequiel, capítulo 34, ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem as procuraram quando estavam perdidas. Vocês têm dominado sobre eles com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, diz o soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho. Ouçam a palavra do Senhor, ó pastores, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra os pastores e considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Ezequiel, capítulo 34, de 1 a 10. O rei, o sacerdote e o profeta formavam essa imagem antiga de pastoreio do povo. Essa situação, essa imagem, ela é bem antiga, bem mais antiga do que a própria vida de Ezequiel, do rei, do profeta Ezequiel. E mais antiga que o rei Ezequias, que reinou nesse período. O rei tinha a responsabilidade de fornecer alimento e água para o seu rebanho. E o seu rebanho é o povo sobre o qual ele reinava. Destruir aqueles que fizeram mal ao rebanho era a sua função, ou seja, defender o direito do mais fraco, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Mas os reis de Israel haviam falhado. Ao invés de alimentar o rebanho, apacentavam a si mesmos. Diante disso, Deus resolve intervir. A palavra do Senhor por meio do profeta, ao que me parece, ela é dirigida a todos aqueles que estão em posição de liderança. Deus requer dos líderes o cuidado especial sobre os liderados. Cuidado voltado para os que estão passando necessidades, especialmente. E vejam aqui em primeira mão a nossa responsabilidade pessoal e familiar. Cuidar dos nossos é necessário. E quando é
responsabilidade nossa, essa culpa, se não for feita de acordo, vai cair sobre nós. Se há alguém pertencente à nossa família que passa necessidades, cuidemos desse alguém. Em segundo lugar, vem a igreja. Há alguém ligado à igreja que esteja passando necessidade de qualquer ordem? Cuidemos dos nossos. Paulo ensina que devemos fazer bem a todos, dando preferência aos domésticos na fé. Na sua carta aos Gálatas, ele vai dizer no capítulo 6, versículo 10, assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, não havendo ninguém que esteja em situação de emergência, outras pessoas da sociedade podem e devem ser atendidas pela igreja também. Em terceiro lugar, vem o poder público. Lamentavelmente, temos verificado ao longo da história do nosso querido Brasil, por exemplo, muito descaso nesse caso. As mais diferentes formas de ajuda aos que mais necessitam estão nas mãos daqueles que detêm a solução, quando se sabe que o problema do Brasil não é falta de recursos, e sim uma má distribuição desses recursos que estão disponíveis. Ao meu ver, o problema que era sistêmico passou a ser endêmico. Precisamos dobrar nossos joelhos e clamar por justiça, banindo de uma vez por todas a injustiça. Eu sei que você pode estar pensando que eu estou sonhando. Bem, é verdade que é um sonho, pois a própria palavra nos diz que o mundo vai de mal a pior. Permita-me, nesse sentido, ler um texto da palavra de Deus de Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, nos versículos 12 a 14, ele diz assim, capítulo 3 da segunda carta, de 12 a 14, ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem as aprendeu. Portanto, essa é a palavra de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, a necessidade de ficar firme e tranquilo e seguro. Então, quem crê e obedece a Jesus Cristo, experimenta a libertação de toda a injustiça e passa a praticar a justiça. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos capacite. E que o nome de Deus, através do nosso viver, seja glorificado. Que o reino de Deus aqui na terra cresça através da nossa atuação como servos de Deus, como apacentadores do rebanho que Deus nos confiou. Oremos nesse sentido. Eu quero te convidar que possa orar comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado por esse alerta que a Tua palavra nos dá. A necessidade de ficarmos atentos a cuidar, prontos a cuidar daqueles que estão próximos de nós e que necessitam da nossa ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar nesse sentido e a sermos instrumentos nas Tuas mãos. Que o quadro que se viu, descrito pelo profeta lá no passado, não se repita conosco, mas que sejamos, ó Deus, preparados por Ti, amparados por Ti, e que possamos viver nesse mundo guiados por Ti, sendo instrumentos nas Tuas mãos, como bons administradores, líderes, pastoreando aqueles que precisam ser pastoreados, alimentando os que precisam ser alimentados, curando e protegendo aqueles que precisam de cura e alimentação e proteção. Que Tu nos dês, ó Deus, condições e forças para tanto, em nome de Jesus. Amém.